Você tem fortes dores de cabeça e tontura, principalmente aquela famosa labirintite, que muitos confundem com a vertigem posicional. Se você não sabe a diferença entre labirintite e vertigem posicional e se incomoda com esse estado de virar a cabeça e balançar e girar o mundo, não conseguir olhar para cima e ficar tonto, eu sugiro que você veja o caso curioso de hoje, em que eu vou lhe falar um pouco mais sobre esse tipo de disfunção. Segue lá! Eu me chamo Murilo José Tambosi, sou fisioterapeuta, trabalho com técnicas e tratamentos conservadores e separei para você hoje, no nosso caso curioso, e se você não conhece o caso curioso, eu sugiro que você acompanhe aqui no YouTube ou no meu Instagram, que toda semana eu posto pelo menos 2 casos curiosos da minha prática. Atendi um paciente do sexo feminino, uma senhorinha de 70 anos, um pouco mais de 70 anos. E ela chega para mim com muita queixa de tontura. Segundo ela, uma labirintite. E eu já vou explicar para você a diferença de um e de outro. Mas enfim, a queixa do paciente era bastante limitação para virar para a direita. É aquele paciente que ele evita virar para cá e quando vira, ele vira o corpo inteiro. Certo? Mas para a esquerda era tranquilo. E nem sempre, quando ela sentava e levantava, ela ficava tonta. Em nenhum momento ela sentiu que aquela vertigem ela era tão intensa que gerava, por exemplo, repercussões visuais ou problemas mais graves. E aqui vem a explicação da labirintite. Quando você tem uma labirintite verdadeira, em que lá dentro de um sistema, imagina que você tem um sistema que regula a posição da sua cabeça. E esse sistema tem líquido ali dentro. Quando esse sistema ele se inflama, esses canais que a gente chama, eles se inflamam, por N motivos que aqui não cabe eu explicar, você sim pode ter muita dificuldade para manter a postura em pé, para virar a cabeça para qualquer lado, geralmente gera muita dor de cabeça, em alguns casos a visão fica embaçada. Então uma labirintite verdadeira ela é extremamente debilitante. É claro que existem formas mais leves dessa, mas de um modo geral a maioria da população tem o que a gente chama de VPPB, vertigem posicional paroxística benigna. Desculpe aqui o erro. Vertigem posicional paroxística benigna. Quando você tem esse tipo de disfunção, mais de um problema no seu crânio está acontecendo, mais de uma informação está prejudicada, que era o caso dessa cliente. Mas Murilo, qual é a curiosidade do fato? Veja bem, a queixa dela era muito pontual, ela não conseguia virar para a direita, e era isso que agravava o estado dela de vertigem, certo? Durante o tratamento, eu identifiquei um bloqueio muito grande nessa região cervical, que aparentemente, dentro da minha avaliação, não teve um nexo de causa traumático ou alguma agressão mecânica, apenas uma restrição em C1. Mas saiba você que essa restrição na vértebra número 1, a gente chama de C1, em relação ao crânio, ela altera toda a oxigenação cerebral, a forma com que o sangue chega na cabeça. E aqui de uma forma muito simples para você entender. Quando esse sangue não chega adequadamente, todos os tecidos lá dentro vão ter a sua nutrição, a sua oxigenação reduzida, que pode levar à vertigem. Então ela tinha um fator mecânico para essa vertigem. Então o tratamento ele partiu de também corrigir essa lesão cervical. Mas eu tratei o paciente uma vez, foram 4 sessões no caso dela, tá? Eu vou dar, por exemplo, para vocês. Eu tratei ela na primeira sessão, liberei uma série de tensões e o paciente saiu bem mal da sessão. O que para mim é bom, porque senão que eu mexi na causa do problema. Dali alguns dias ele retorna com muita melhora em relação ao quadro, já mexendo a cervical, porém ainda com uma tontura. E aí sim eu avaliei o sistema vestíbulo-coclear, o sistema que está envolvido com os labirintos. E ela não tinha uma inflamação, ela tinha sim algumas alterações no funcionamento, mas não uma inflamação como numa labirintite. Então na segunda sessão a gente corrigiu o labirinto, corrigiu a posição dele, de alguns desses. Existem 3, então tem técnicas, posições, posturas que nós fazemos para reposicionar essa estrutura. Eu realizei em 2 dos 3 naquela sessão. Ela volta para mim na terceira sessão com uma melhora absurda de todo o quadro. Porém, ainda fazer esse movimento a deixava meia tonta. Corrigimos o último desses canais que era necessário e mais algumas alteraçõezinhas que ela tinha. E hoje, na 4ª sessão dela, ela voltou extremamente bem. Junto nesse processo também eu dou alguns exercícios para que você melhore. Como assim, Murilo? Exercício? Sim. A labirintite, diferente da vertigem posicional, né? Mas a vertigem posicional, ela tem um componente muito associado ao funcionamento dos olhos. A forma com que os olhos enxergam o movimento da sua cabeça
e o labirinto enxerga o movimento na sua cabeça. Quando os olhos e o labirinto eles não estão sincrônicos, vamos dizer assim, um não trabalha mandando a mesma informação que o outro, acontece essa perturbação. Então eu também ensino exercícios para o meu cliente para isso. Em algum outro momento eu explico melhor para vocês como eu trato a vertigem posicional. Mas nesse caso curioso, o bacana foi justamente que um conjunto de disfunções, desde mecânicas, vasculares, vestíbulo-cocleares e até da própria oxigenação cerebral, estava influenciando no quadro dela. Felizmente hoje, na quarta sessão, eu dei alta para ela com algumas coisinhas para melhorar a oxigenação cerebral. Se você achou curioso esse caso curioso, compartilha com as pessoas que você gosta. Eu tenho certeza que alguém da sua família já teve esse tipo de sintoma e não sabe o que fazer. No mais, muito obrigado.